Me fala, cara, interativo, aí o pão quente da Epson, eu acho que muitas escolas aí usam. O que significa hoje? Fala pra galera, o que significa um projetor interativo? Por que você colocaria, você é dono de uma escola tal, por que você colocaria um projetor interativo? Quais são as vantagens da interatividade? Vamos lá então, acho que o primeiro ponto mais importante é o tamanho de tela. Quando a gente fala de um ambiente escolar, eu tenho que pensar na sala como um todo. Então, desde o aluno que está na primeira fileira até o aluno que está lá na última fileira, ele tem que ter uma boa visualização do conteúdo que está sendo apresentado. Então, o tamanho de tela é um ponto super importante. Qualquer um dos nossos modelos de projetor interativo, eles fazem 100 polegadas interativas, que é o suficiente para uma sala ali de 30, 40 alunos, para que todo mundo tenha uma boa visualização. Tá. Aí quando a gente entra com a interatividade dentro desse ambiente, aí eu aumento mais ainda as ferramentas que o professor tem para conseguir chamar a atenção do aluno para a aula. Do aluno, eu acho que esse é um ponto principal. Sem dúvida. Eu acho que chamar a atenção, prender o aluno na interatividade, no touch, trazer na o engajamento do aluno. Trazer o engajamento. E um ponto importante, Luiz, que eu acho também que, assim, diferente de um monitor, nós estamos falando aqui do 760 e o 770, 100 polegadas. Sim. Uma dúvida de todo mundo. Eu posso aumentar essa polegada nesses projetores? Pô, Bruno, vou trabalhar uma escola lá que é um interativo com 120 polegadas. Qual que é a dificuldade, às vezes, ele trabalhar? A calibração do touch? Me fala um pouquinho disso aí, que é uma dúvida aí da galera. Vamos lá. Acho que a gente tem dois aspectos aqui. O primeiro é o aspecto ergonômico. Uma tela de 100 polegadas, ela já tem um tamanho grande. E vamos pensar numa professora ou num professor que tem uma estatura um pouco menor. A depender da altura que você fixe uma tela de 100 polegadas, talvez o professor ele tenha um pouco de dificuldade para conseguir tocar na tela como um todo. Esse é um belo ponto, porque às vezes fica muito alto, está muito baixo. No caso da mesa, né, o aluno não consegue ver. Então, exato. Legal. Então, se a gente partir para uma tela de 100, 120 polegadas, 130 interativa, esse é um ponto que talvez, ao invés de ajudar, vai acabar atrapalhando ali dentro da dinâmica de sala de aula. E os nossos projetores interativos, eles fazem hoje uma tela de até 150 polegadas, os nossos projetores de ultra curta. Tá. Porém, com uma limitação de 100 polegadas interativa. Então, no touch, se você falar na caneta, no touch. No touch na caneta, mas se ele for utilizado como um projetor sem interatividade, eu consigo abrir até uma tela de 150. Tá. E eu acho que assim, um ponto importante pra gente falar, contrário do monitor, né? Hoje tem uns monitores interativos. Se você tem uma sala de aula lá com 30 alunos, você tem uma sala de aula com você está falando de 100 polegadas. Sim, né? Com certeza. Diferente do monitor de 60, 70, que o aluno lá no fundo ele não vai enxergar. Mas a informação está certa, né? É isso. Então, exatamente. Existe essa diferença. Então, a vantagem no projetor interativo, ele entrega uma tela maior, né, umas 100 polegadas por uma sala e tal, e você consegue passar uma melhor informação para o aluno. Com certeza, a gente consegue até aproveitar a estrutura que o colégio já tem. Então, um colégio que já tem um quadro branco na parte da frente da sala, ele pode utilizar aquele próprio quadro branco para fazer a utilização do projetor interativo. Então, vamos lá, tem professor que gosta do quadro branco, e ele não abre mão de ter aquele quadro branco. Se eu vou lá e coloco um monitor naquela parte, eu perco uma parte da lousa. Com o projetor interativo, não. Eu consigo reaproveitar aquele espaço, utilizar a interatividade do projetor, e o professor ainda tem um quadro branco caso ele precise. Desliga o projetor, você tem acesso ao quadro branco. Você vai pegar a caneta, vai apagar. Exato. Não precisa se livrar do apagador, né? Do giz ou do canetão. Exatamente. Então você dá também essa facilidade pro professor. Sim, né? Ele continuar. A gente também tem uma flexibilidade. A gente consegue trabalhar com telas menores, maiores. Então o projetor ele se adequa muito bem ao ambiente escolar, seja numa tela branca, seja... Não é o ideal, mas até mesmo numa parede branca a gente consegue fazer uma projeção direta. Então a ideia realmente é ter flexibilidade e trazer o projetor de uma maneira mais simples para dentro do ambiente escolar. Tá. Então, resumindo essa comparação, o interativo vai entregar uma tela maior, sim, vai entregar uma visualização maior lá para os alunos que estão no fundo quanto na frente, né? E acho que uma outra vantagem aí, Luiz, nos fala qual que é a vantagem. Já falamos da interatividade, a gente tem 3 modelos, já vamos entrar na especificação de cada um. Do ultra curta, de ser o interativo ser ultra curta, né? Cara, esse é um ponto essencial quando a gente fala no ambiente escolar. Por quê? O professor, ele está sempre na frente da sala e ele está passando de um lado para o outro ali na frente da lousa. Se eu tenho um projetor que não é de ultra curta distância, o projetor ele vai ficar pelo menos 3, 4 metros de distância da parede, da projeção. Toda vez que o professor passa na frente, ele pega aquele foco de luz no rosto, incomoda bastante e ele faz sombra no conteúdo. Um projetor de ultra curta, ele fica fixado ali a 30, 40 centímetros da parede.
e ele consegue abrir uma tela muito grande. E o professor ele pode ficar bem próximo, né? Ele pode fazer as anotações, a interação dele, a luz não vai atrapalhar. Sim, a luz não vai atrapalhar o aluno, não vai atrapalhar ele, e ele não faz sombra no conteúdo. E até mesmo um outro ponto que é muito importante quando a gente fala nessa questão de projetar em cima de uma superfície já existente, um projetor de ultra curta distância, como ele está muito perto da parede, todo o reflexo de luz do projetor, quando a gente projeta talvez uma superfície um pouco mais brilhosa, vai para o piso. Então, para quem já trabalhou com projetor em cima de um quadro, aqueles um pouco mais brilhosos, um quadro convencional, ele tem aquele que a gente chama de hotspot, aquela bola de luz que atrapalha muito na visualização. Sim, eu já vi isso nas escolas. Isso acontece muito. Com o projetor interativo não, como ele está muito perto, todo esse reflexo vai para o piso e o aluno vai ter uma ótima visualização do conteúdo. Então, mais uma vantagem do projetor interativo. Sem dúvida. Legal. Ô Luiz, me fala agora, por exemplo, os projetores, né? O 760 e o 770 FI, ele já entrega 4.100 lumens, né? Já é uma evolução dos projetores interativos. Porque lá no começo, quando começou os projetores interativos, se eu não me engano, era 3.000 e poucos lumens a lâmpada, né? Então nós estamos falando hoje de 4.000 lumens e estamos falando de uma tecnologia laser. Então, ou seja, é muito mais vantagem hoje também, nesse sentido que assim, a gente tem mais brilho e também tem mais resolução, que a gente está falando do 760 numa resolução WXGA, no 760 Full HD. Pô, o que você acha? Pô, ganhamos brilho, ganhamos resolução. Ganhamos resolução e ganhamos qualidade com laser. E até puxando aqui uma história que eu sempre trabalhei, boa parte da minha vida eu trabalhei dentro do ambiente educacional. Hoje eu trabalho aqui no fabricante, na Epson, como especialista de produto, mas eu já fui também o consumidor dessa tecnologia numa universidade. E uns 15 anos atrás, 10 anos atrás, o meu projetor top de linha numa sala de aula era um projetor lâmpada de 2.400 lumens. Era o que na época ele era um projetor considerado de alto brilho. Ele me atendia, obviamente, dentro daquela característica, ele atendia bem, mas só pra gente entender, olha, eu saí de 2.400 lumens, agora eu tô com um projetor de 4.100 lumens. Com certeza, hoje eu já atendo muito melhor uma sala de aula. É muito brilho, né? É muito brilho. É muito brilho. Aí você já consegue trabalhar com uma sala mais clara, talvez ali com uma janela, com uma incidência solar. Dá pra gente fazer a projeção com uma ótima qualidade, mesmo num ambiente com um pouco mais de luz. Legal. Luiz, um outro ponto que eu acho que melhorou muito, assim, da tecnologia de interativo, eu gostaria que você falasse, eu sei que você é especialista, né? Cara, o Luiz é o cara que quem não conhece o Luiz, acho que muita gente conhece o Luiz, é o cara que mais entende projetor, né? Você é o cara que mais entende projetor Epson aí no Brasil. Fala dessas conectividades e a colaboração hoje que esses projetores também têm, que é um outro ponto importante, né? Sim, que muita gente não sabe. Eu coloquei um projetor interativo, mas eu tenho que levar um cabo HDMI. Não, eu tenho uma escola aqui, eu quero colocar 30 projetores interativos. Hoje a gente consegue criar tudo isso em rede para facilitar para a galera do TI, né? Aquele trabalho. Então eu consigo hoje uma informação, né? Me corrija se eu estiver errado, tá, Luiz? Mas se eu quiser, eu tenho uma mensagem no diretor e eu preciso passar para as 30 salas. Eu consigo lá fazer isso por um servidor, por uma rede, passar essas mensagens. Me fala um pouco dessa conectividade e colaboração que a gente também consegue nos interativos. Então vamos partir primeiro da conectividade. Todos os modelos atuais do interativo ele já acompanham um dongle Wi-Fi embarcado dentro dele. Isso, então já não é mais um acessório, ele já vem incorporado no projetor. Então esse dongle ele me permite fazer uma conexão ponto a ponto com o projetor. Então um professor ou um aluno ele pode utilizar o telefone celular dele, o notebook, seja o que for, fazer uma conexão ponto a ponto para espelhar o conteúdo. Eu posso utilizar até recursos como o Miracast, que é um protocolo padrão do próprio Windows, para também fazer o compartilhamento em conjunto com a interação funcional. E quando a gente pensa no ambiente de rede, eu consigo trabalhar, como seu exemplo, 30 projetores numa escola. Vamos pensar na gestão também desses projetores. Na gestão. A Epson hoje ela tem desde um software local que eu posso instalar, que é totalmente gratuito, para gerenciar esses projetores, como também o EPMC, que é um software nosso remoto, que também faz a mesma gestão, mas aí isso remotamente através de um servidor na nuvem. Com essa gestão eu consigo saber se o projetor está dando algum alerta de temperatura, se deu alguma falha, se deu algum erro. Eu até consigo me precaver ali na questão de uma manutenção preventiva. E tem um outro ponto bem interessante que você comentou. O pessoal acaba não utilizando muito essa função, mas todos os projetores da Epson que se conectam na rede, até eu incluo todos aqui, não só o interativo, se ele estiver na rede, ele estiver sendo feita a gestão pelo meu software local, eu consigo disparar uma mensagem broadcast para todos eles. Um exemplo, prédio pegando fogo, evacuar agora. Já mais uma segurança, mais uma vantagem do projetor interativo. Basta o diretor ou alguém do TI, alguém simplesmente selecionar a mensagem que ele quer, selecionar os projetores, lançar. Essa mensagem ela vai sobrepor qualquer conteúdo que está sendo projetado na hora e vai impactar todo mundo.
Então também é uma segurança. Legal, uma segurança, consigo fazer isso em rede, consigo fazer via Wi-Fi, ou seja, conectividade e colaboração não falta, já vem com tudo, flexibilidade para a galera de TI, né? Porque antigamente era muito mais difícil, consigo ligar ele em rede. Só um ponto aqui na colaboração, Bruno, que é interessante comentar. O projetor interativo, se eu incorporo ele dentro de uma rede, conectei ele na rede cabeada, estou com ele dentro da rede da minha escola, e eu tenho um laboratório com 50 computadores, eu consigo instalar o nosso aplicativo, que é o Epson iProjection, em todos esses dispositivos, em todos esses computadores, e esses 50 computadores podem ficar conectados ao projetor. Então vamos supor que o aluno do computador 2 está com uma dúvida. O professor não precisa ir até a sala, até a mesa dele para olhar o que ele está fazendo. Basta o aluno começar a compartilhar o conteúdo da máquina dele, o professor no projetor seleciona a máquina dele, consegue visualizar a máquina e ele consegue operar a máquina do aluno também pela projeção interativa. Projeção. Cara, maravilhoso, né? Não, é incrível, é incrível. Só estamos falando de benefício aqui, né? E, pô, tem tudo. E um detalhe aqui, até pela foto aí, pelos projetores, vamos falar um pouquinho dessa parte técnica. É importante, o 760 e o 770, ele não acompanha o suporte. Então, é o suporte à parte. Sim. E eu falo, pô, eu acredito que usar o projetor com o suporte original da Epson faz todo sentido, né? Que ele é vendido à parte. Falando da caneta, o 760 e o 770 já vem com a caneta, certo? Sim, exato. E o módulo touch é a parte que é o dedo que nos possibilita fazer toda a interação. Então eu posso fazer o movimento com a mão, né? Ele vira um monitor realmente, né? Um monitor touch com a mão, touch com a mão. Então esse é o acessório à parte. No 1485 já vem incluso o suporte e o módulo touch. Vamos falar um pouco então agora, Luiz, da diferença de cada um deles. Então a gente no nosso line-up de interativos, a gente tem o 760, 770 e o 1485. Basicamente do 760 para o 770, mesmo brilho, um entrega WXGA e o 770 Full HD. O que você me fala assim, ambos vêm com o Miracast, o mesmo zoom e os módulos e o suporte opcional. Qual seria a diferença básica? Eu vejo como Full HD. O 770 entrega Full HD e eu sei que ele faz aquela tela formato 21:9. Exato. Me corrige. São essas diferenças? Tem alguma outra diferença ou é basicamente isso? Não. A diferença entre esses dois modelos é basicamente a resolução, e como eu tenho uma resolução Full HD no 770 Fi, ele me permite trabalhar ali com uma tela ultra-wide, o 21:9. Só para não voltar no ponto aqui do suporte, esses dois modelos, tanto 760 quanto 770, eles não acompanham o suporte, até por um motivo, a Epson já tem esses modelos interativos há bastante tempo. Então, 3 linhas atrás, o modelo 695, 675, os modelos que vieram antes dessa linha nova, eles já vinham com o suporte incorporados dentro do SKU. Era uma caixa única, você sacava o projetor junto com o suporte. E esse suporte, ele atende hoje o meu projetor mais novo. Então, para um colégio que já tem um parque de projetor Epson, ele não precisa comprar o suporte novamente. Não precisa, só precisa fazer a validação, qual que é o modelo, certinho, para ver se vai usar o mesmo suporte. Então ele já consegue trocar. Excelente. E um ponto que gera muita dúvida, às vezes acaba confundindo um pouco o usuário, o projetor ele não necessita do módulo touch para ele operar a interatividade. A caneta se comunica diretamente com o projetor. Então, setup mais simples, projetor, suporte, eu já consigo utilizar a interatividade porque as canetas se comunicam com o projetor. O módulo touch ele entra para complementar a interação. Complementar a interação para uso de dedo ou a mão, se for da vontade ali do professor, do diretor, enfim. Aí depende muito da dinâmica que eles vão ser utilizados. Aí o multitouch eu vou ter 4 toques com as mãos, mais 2 toques com as canetas. Legal. E daí a diferença, então, basicamente Full HD, tela 21:9, melhor resolução. Um ambiente educacional, os dois atendem. Aqui o 770 eu acho que ele atende já um ambiente também, uma arquitetura, uma engenharia, corporativo, uma sala de treinamento. Uma sala de treinamento, não só educação, né? Aqui a gente está falando de educação, professor, mas o 770 FI, atende porque era um projetor interativo para fazer minhas demonstrações, minhas palestras, mostrar uma maquete, desenhar em cima da maquete. Eu acho que tudo isso é possível. Aí eu já iria numa resolução Full HD que ele vai apresentar uma qualidade um pouco melhor nessa questão de gráfico e eu posso abrir uma tela 21:9. Quando a gente parte para um Full HD, a ideia de trabalhar com o modelo Full HD
quando talvez eu tenha um ambiente um pouco menor, ou eu tenho as pessoas mais próximas da projeção e eu tenho conteúdos com letras menores ou com linhas mais finas. Aí, obviamente, o Full HD ele tem um diferencial nesse ponto. Quando a gente parte para um ambiente muito grande, uma sala de aula de 30, 40 pessoas, ou uma sala de treinamento grande, e eu tenho conteúdos com letras muito grandes, que é o que normalmente acontece numa sala de aula ou numa sala de treinamento, um PPT, alguma coisa assim, ou até mesmo um vídeo, a resolução, tanto Full HD quanto o HD, elas entregam uma ótima qualidade e atendem muito bem. Eu partiria para o Full HD nesses casos que você comentou, talvez ali um corporativo ou um colégio que ele vai trabalhar mesmo ali com um gráfico alguma mais coisa preciso, mais específico, assim. Até mesmo uma maquete, né, que ele precisa mostrar muitos os detalhes, ele partiria para o Full HD. Mas o ponto que os dois atendem muito bem. Sim. A questão é que o Full HD ele vai realmente entregar uma qualidade fina um pouco melhor. Tá. Luiz, agora vamos falar do 1485, a diferença entre eles aqui. Por que escolher um 1485? Interativo, tem 3 modelos interativos, né? Vamos falar, pô, Bruno, esse aqui o nosso já é 4.000, o 770 entrega 4.000 lumens também com Full, e o 1485 ele entrega 5.000, vem com suporte e vem com módulo, então ele já é um pouco mais completo. A resolução, né? Muita gente tem dúvida, Luiz. Eu queria que você falasse um pouco do Pixel Shift, que nós estamos falando de 1920, né, para 1366. Fala um pouquinho por que você escolheria o 1485 e essa diferença de resolução. Bom, aqui está prático porque ele vai entregar mais brilho. Então, se você tem uma sala um pouco mais com um ambiente de luz e tal, eu iria no 5.000 lumens, né? Que é um projetor que vai entregar mais brilho. Me fala essa diferença da resolução. Por que você escolheria hoje um 1485? Vamos lá. Acho que o ponto principal eu preciso de mais luz, eu vou ter uma sala mais iluminada, eu vou partir para um modelo com mais luminosidade. Por isso, acho que seria um dos principais pontos de eu partir para o 1485. Mas, além disso, antes de falar da questão da resolução, esse é um modelo que ele tem uma conectividade mais aprimorada. Então ele já tem ali um HD base T, caso num corporativo ou num auditório que eu precise de uma conexão específica, o HD base T ele já vem com essa conexão. Ele já vem com uma saída HDMI que me permite cascatear com mais projetores. Então ele já me flexibiliza alguns outros aspectos, tá? Nessa questão de instalação e conectividade. E quando a gente fala de brilho, obviamente é um ponto principal. A resolução Full HD com Pixel Shift, o Pixel Shift é uma tecnologia que todos os fabricantes utilizam atualmente no mercado. Tinha que falar um podcast só para falar do Pixel Shift. Mas basicamente eu pego um painel, tecnicamente falando, eu pego um painel Full HD ou um painel de uma resolução inferior e eu faço uma vibração desse painel. Então fisicamente eu vou ter o pixel se deslocando numa diagonal. Então um pixel ele acaba se transformando em 1,5, 2, ele se movimenta muito rápido. O nosso olho não consegue identificar essa vibração, porém nós vemos 2 pixels ou 1,5 pixel, a gente vê uma duplicidade desse pixel na nossa projeção, então ele aumenta a resolução. Tá. E legal, então assim, tá aí todos os 3 projetores, né, de interativos que a gente tem. Basicamente são 3 modelos que vão entregar aqui 4.000, 4.100 lumens e 5.000. WXGA Full HD com Pixel Shift, todos eles têm o Miracast, né, e o Wi-Fi integrado. E a mesma lente, né, muda um pouquinho ali o fator de lente e tal, mas acho que acredito que é pouca coisa, não é tão considerável. É bem pequena a diferença. Bem pequena, ultra curta. Só então, resumindo aqui, eles entregam o 760 e o 770, não está incluso o suporte, a gente tem que fazer uma compra do suporte à parte do módulo touch. E o 1485 já é um pouco mais completo, com as conectividades. E um ponto importante, Luiz, fala um pouquinho, que acho que as pessoas têm dúvida também, na linha interativa, um benefício aí gigante da Epson é a garantia on-site. Ah, sim, a garantia on-site eu acho que faz toda a diferença nesse, né? Por que você escolheria também um projetor ao invés de um monitor? E entregamos tudo isso de solução, todos esses benefícios e a garantia on-site de 3 anos. 3 anos on-site. Sim, é on-site. Exato. E tem um ponto muito importante que a Epson hoje ela é líder mundial de projetores. Quando a gente fala de todos esses segmentos, a Epson ela é a número 1 a nível mundial. Aqui no Brasil nós temos uma base muito grande aqui, a gente tem um escritório aqui em Barueri, tem fábrica de impressora, então a gente tem uma estrutura bem completa aqui no Brasil. Isso me permite também ter uma grande rede de assistências técnicas espalhadas pelo Brasil. Então, hoje eu sou o único fabricante de projetor que entrega
em todas as localidades, pelo menos um centro autorizado para atender. Autorizado. Cara, eu acho que isso faz toda a diferença, né, na escolha de um produto hoje. Você ter esse suporte na sua cidade. Pô, tô com um problema aqui no meu interativo, tem um suporte aí na sua cidade. Não tem que mandar o projetor para São Paulo, não tem que embalar o projetor. Não. A Epson cuida de tudo para você. E no caso da garantia on-site, abrir um chamado, é feita uma triagem para entender o que está se passando. Identificou, é um problema do projetor? O meu técnico, dentro do período de garantia, ele já vai na localidade com as peças necessárias para fazer o reparo e ele faz o reparo no local do cliente. Então ele desmonta, monta, deixa tudo certinho, pronto, funcionando. Vamos aproveitar também, mudar um pouco esse podcast, nós vamos demonstrar, né, esse produto, fazendo aí na caneta, no touch, para passar só mais algumas funções básicas. Perfeito, a gente vai. Então vamos passar agora para outra linha, Luiz. Eu acho que interativa aí, você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar assim? Por quê? Ou uma dica para um diretor de escola, para um professor, ou para aquele pai, né, que está escolhendo a escola para colocar o filho. Faz toda a diferença ter um projetor interativo na escola. Eu acho que vale reforçar a questão do tamanho de tela. Sim, então vamos... tamanho de tela é super importante quando a gente vai falar para o ambiente escolar. Vamos pensar, os alunos eles estão lá e eles precisam ter o foco na onde o professor está falando, com o conteúdo que ele está apresentando. Então sim, tamanho de tela é super importante, cara. A gente tem que pensar nisso como um ponto principal dentro de um ambiente de sala de aula. Além do mais, vamos falar que interatividade faz sentido dentro do ambiente porque é lúdico. O professor ele consegue interagir de uma forma muito mais simples com os projetores da Epson, que é um outro ponto também que a gente tem que comentar aqui. A nossa tecnologia de interatividade, ela é simples, ela é fácil. Um professor ele não precisa fazer um curso muito extenso, não é um treinamento, não, é uma tecnologia simples, é visual. Então, a simplicidade também está nessa questão da utilização da interatividade dentro da dinâmica que o professor no colégio já está acostumado a ter. Legal. Então, assim, 1000 benefícios. Não tem por que colocar na sala de aula um monitor, enfim, ou qualquer outra solução, TV, não. Projetor entrega qualidade, muito brilho, né? Com a linha nova, muito brilho. A interatividade, a colaboração, a conectividade. E tem um ponto aqui. Tamanho de tela. Garantia on-site, laser, então a gente tem aí 20 mil horas de projetor, não porque com 20 mil horas o projetor vai acabar. Muita gente me pergunta, Luiz, vamos entrar nesse ponto, né? Acho que nós vamos falar muito de laser aí durante nosso bate-papo, mas um ponto importante é essa questão do laser, né? Pô, Bruno, 20 mil horas vai acabar o projetor? Não é que ele acaba, né? Fala rapidamente sobre isso, Luiz, porque essa questão de 20 mil horas de laser. Então vamos lá, o produto laser ele é um produto livre de manutenção. Qual que é a ideia do projetor? A gente utilizar esse projetor até o final da vida útil desse equipamento. Mas quando a gente coloca um tempo de uso de 20 mil horas, o que isso significa? Isso para qualquer projetor, tanto um lâmpada quanto um laser, funciona mais ou menos da mesma forma. Comprei hoje um projetor, um 1475, ele tem 5.000 lumens. Liguei ele na tomada e comecei a utilizar esse projetor. Quando eu contabilizar aproximadamente 20 mil horas de uso, o que vai acontecer com esse projetor? Não é que ele vai zerar o brilho, ele vai diminuir o brilho de 5.000 lumens para 50% da potência inicial. Então eu vou sair de um projetor de 5.000 para um projetor de 2.500 lumens. Mas vamos lá, ainda é um projetor a laser, ele é um produto que ele vai continuar entregando ainda alguma coisa. E quando você fala de 20 mil horas, que tem até uma conta, né? Depois a gente pode compartilhar isso, eu não sei se você tem isso de cabeça ou não, mas 20 mil horas, nós estamos falando de 10 anos? 5 horas por dia, 5 dias por semana, 8 horas por dia, a gente está falando de uma média de 8 a 10 anos. 8 a 10 anos. E depois de 10 anos, talvez se você apagar uma luz ou fechar uma janela, você ainda vai ter produto por mais um bom tempo. Ou seja, comprando um projetor Epson hoje interativo, você tem todas essas vantagens e 10 anos de utilização. Exato. Manutenção praticamente zero, baixa. Eu não tenho nenhum item consumível que eu troco no projetor. O único item que eu tenho que me atentar é fazer a manutenção, não é nenhuma manutenção, é uma revisão periódica do filtro. Tirar a poeira do filtro, limpar o produto que ele já vai ter uma durabilidade muito grande. Então, para finalizar aí, os interativos não tem por que escolher outro. É interativo da Epson. Sem dúvida. E, Luiz, um ponto também que a gente não pode deixar, se o cliente, por exemplo, tá com dúvida, tal, a gente consegue mandar vídeo, a gente consegue fazer até uma apresentação online. Sim, tem vídeo no canal da Solution também sobre interativo. Tem vários vídeos que você também subiu na internet com todas as dúvidas, né? E também, se a escola colocou lá 30, 40, 50 projetores interativos. A Epson até disponibiliza um treinamento, né, de um projetor online.
Tem essa possibilidade, existe essa possibilidade também, né? Dependendo do projeto. Dependendo do projeto, a gente pode conversar e entender certinho como é que funciona, mas existe sim a possibilidade de a gente Legal.